Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão assistindo a essa videoaula. Eu sou o professor José Romário, sou professor da linha de políticas educacionais e nós iremos discutir nessa aula os movimentos sociais e como implica justamente esses movimentos sociais na área da educação. Então, esta aula é voltada justamente para os professores da área da licenciatura da pedagogia, tá? E todos os profissionais da área da educação que precisam entender o que são os movimentos sociais, como surgiram esses movimentos sociais, haja vista que é importantíssimo dentro de um curso de licenciatura, principalmente na área da pedagogia, o pedagogo ter conhecimento desses movimentos para poder trabalhar em sala de aula junto com seus alunos a perspectiva da empatia, da alteridade, do respeito e das diferenças. Haja vista que dentro de uma sala de aula há uma multiplicidade de alunos, de histórias de vida, de comportamentos, e este professor ele precisa estar direcionado para responder essas pluralidades sociais. E nada melhor do que entender o que são esses movimentos sociais, como se configuram dentro de uma sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, a qual é uma sociedade bastante diversificada e plural. Então vamos entender o que são os movimentos sociais. A priori, precisamos compreender a concepção de Estado. Onde é que nasce essa concepção de Estado? Nós vivenciamos justamente a perspectiva de um Estado que nasce com a Revolução Industrial, tá? Um Estado onde o liberalismo, o capitalismo, ele perdura. E nessa concepção de um Estado nasce justamente a concepção de organização. O Estado ele é uma organização organizado pelos poderes executivos, legislativo, judiciário e na nossa realidade brasileira também pelo Ministério Público Federal, a qual equaliza as forças políticas e instituições brasileiras que mantém a ordem democrática. Dentro dessa concepção de Estado está a sociedade que de forma democrática exerce o papel de cidadãos e cidadãs dentro de uma democracia liberal. Então, a cidadania, o termo cidadania, é justamente para mostrar que, dentro de uma sociedade democrática, todos os sujeitos sociais precisam exercer a cidadania, ou seja, exercer os direitos plenos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à infraestrutura, o direito ao lazer, o direito ao trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, nasce justamente a cidadania. Só que, na realidade, infelizmente, dentro de uma perspectiva capitalista globalizada, mesmo dentro dessa democracia liberal, nós não exercemos plenamente esses direitos e não exercemos plenamente a cidadania. Não existe ainda a cidadania plena. Por isso que, de forma organizada, vários grupos organizados, as definições de grupos organizados se organizaram historicamente na história do mundo e também no Brasil, para justamente lutar para que essa cidadania ela fosse exercida de forma plena, ou seja, todos os direitos sociais fossem conquistados. Então há justamente uma ação coletiva, tá, contínua desses movimentos sociais, a qual vamos falar daqui a pouco, a ação coletiva para que impulsionasse justamente os direitos e direitos individuais, que são os direitos civis, os direitos de primeira geração, que é o direito de ir e vir, o direito à livre expressão, os direitos de segunda geração, que são justamente esses direitos voltados para a educação, a saúde e os direitos coletivos, que prezam justamente pela igualdade. E os direitos de terceira geração, que são justamente os direitos universais. Então, o que é que esses movimentos sociais fizeram? Ao conhecer, ao entender essa concepção de direitos dentro de uma democracia liberal burguesa, a cidadania não sendo exercida, tá? Eles promovem justamente essas ações, promovem justamente resistir, muitas vezes, a algumas mudanças que ocorrem na sociedade, que muitas vezes não são para melhores. Por exemplo, mudanças que tentam sucumbir direitos dos indígenas, tá? Uma demarcação de terra e tentam justamente fazer com que grileiros tomem de forma abrupta essas terras. Então, esses movimentos promovem a resistência nessas mudanças. E aí também a mobilização da sociedade civil. A sociedade civil que se mobiliza justamente de forma organizada, politizada, com conhecimento
não só o conhecimento acadêmico, o conhecimento sistematizado da educação superior, das graduações, das universidades, mas o conhecimento também do cotidiano, o conhecimento empírico, onde se organizam através de sindicatos, de ONGs, de organizações sociais, tá? De forma articulada, sindicatos, conferências, assembleias, se organizam justamente para ter justamente seus direitos, e essa cidadania ela é uma cidadania ativa, né? Busca justamente chegar a uma cidadania ativa, porque muitas vezes quando esses direitos não chegam, tá, pelo Estado, é preciso justamente esse enfrentamento. Essa cidadania ativa é quando esse cidadão vai às ruas de forma organizada, articulada, democrática, tá? De forma democrática, não é fazer badernas, mas é de forma democrática e articulada lutar pelos seus direitos. Então são exemplos de movimentos sociais ao longo da história. Nós tivemos os movimentos feministas, tá? Movimento feminista tanto nos Estados Unidos na década de 60, esses movimentos feministas lutaram pelos direitos sociais das mulheres, o direito ao voto, o direito a estar no espaço público, porque historicamente as mulheres eram vistas como pessoas objetos dos homens, infelizmente, dentro de uma perspectiva machista, patriarcalista, em que a igualdade não existia, a igualdade de gênero. Então a mulher ela vai às ruas nos Estados Unidos, ela de forma organizada, né, organiza esse movimento feminista buscando a igualdade de direitos, né, haja vista que historicamente as mulheres estiveram à margem dos direitos sociais, principalmente o voto. Aqui no Brasil as mulheres só foram votar em 1932 com direito ao voto democrático, e até então só os homens poderiam votar. Então no século XX, já na década de 60, nós vamos ter de forma um protagonismo feminista muito forte, né, nos Estados Unidos, e isso impulsiona também a trazer também para os outros países, para a França, para o Brasil e outros países que as mulheres elas ficaram de forma ativa, né, na luta pelos seus direitos, tá certo? Posteriormente nós tivemos os movimentos operários que desde o século XIX já lutam, tanto na Europa, pela luta pelos direitos a uma jornada de trabalho digna, e eles conseguem justamente através de greves gerais, lutando através dos sindicatos, né, organizados, sindicatos organizados, através de ações promovidas de forma articulada, consegue justamente a redução da jornada de trabalho, já que a maioria trabalhavam em fábricas insalubres, 16 horas por dia, o salário mínimo, as férias remuneradas, o lazer. Então esse movimento também foi outro movimento também que impulsionou aqui para o Brasil na década de 40, quando nós vamos ter o Brasil deixando de ser um país agrário e começando a se industrializar, deixando de ser um país rural para ter a maioria da população urbana. E aí nascem justamente essas primeiras fábricas, o momento de industrialização brasileira, e esses sindicatos também que são movimentos anarquistas, impulsionados pelos movimentos trazidos pela Europa lá do século XIX e que chega aqui ao Brasil, movimentos operários. Posteriormente nós tivemos outros movimentos muito importantes no Brasil, os movimentos na década de 30 e na década de 40 também, os movimentos negros, com a Frente Negra Brasileira, que foi um movimento que lutava justamente pela inclusão do negro, haja vista que historicamente, quando o negro deixa de ser escravizado, ele é jogado de forma abrupta na sociedade, sem ter direitos, sem ter políticas públicas do Estado. Então a Frente Negra Brasileira lutou por isso, já neste momento da década de 30. Na década de 40 nós teremos outro movimento negro, que será o Teatro Experimental do Negro, que também vai lutar pelos direitos dessas pessoas, né? Os direitos a uma vida digna, o direito à cultura, o direito ao lazer. E posteriormente nós tivemos um movimento negro unificado, que já foi lá na década de 80, um movimento também que lutou a favor dos direitos dessas populações. Na década de 60, principalmente, nós vamos ter grandes movimentos sociais no mundo também, o movimento negro, que foi justamente o Martin Luther King nos Estados Unidos, com o movimento negro, com os Panteras Negras, e o Martin Luther King vai ser um representante desse movimento nos Estados Unidos, na década de 60, nesse momento da terceira geração dos direitos humanos, pensando justamente a democratização das esferas sociais para as populações negras, haja vista a marginalidade e a exclusão, principalmente nos Estados Unidos. Martin Luther King é um pastor evangélico, ativista negro, e que é morto justamente por lutar pelos direitos sociais
das causas negras, assim como também nós tivemos na África do Sul Nelson Mandela lutando contra um regime segregacionista, que foi o apartheid na África do Sul, onde ele foi preso, foi torturado, justamente lutando pelos direitos das populações negras, que eram vistas como pessoas inferiores dentro de um regime segregacionista, um regime racista que existia lá na África do Sul. Então esses movimentos negros foram protagonistas para também impulsionar aqui no Brasil, principalmente na década de 80, quando vamos ter o movimento das diretas já, que vai ser um movimento já na década de 80, lutando pela democratização do país, para que a ditadura militar fosse terminada, que terminou em 1985, mas aí a população civil organizada foi às ruas, lutou justamente pela democratização de uma sociedade democrática, haja vista que o regime militar ele calou e invisibilizou as populações, principalmente as populações pobres, né? As minorias sociais também eram invisibilizadas. Então, nessa década de 60, logo no início da ditadura militar, nós vamos ter uns movimentos sociais fortes, mesmo em meio à ditadura. Antes das diretas já, nós vamos ter o movimento das comunidades eclesiais de base, ligada à própria Igreja Católica e à teologia da libertação, pensando justamente os direitos das populações pobres, que eles possam ser visibilizados. Além das SEBs, na década de 60, nós tivemos o movimento pela alfabetização dos camponeses, que foi um movimento ligado justamente ao próprio grande teórico da educação, da área da pedagogia, que foi o Paulo Freire. Paulo Freire utilizou justamente o seu método, o método Paulo Freire, para alfabetizar várias pessoas e para alfabetizar não apenas dentro de uma perspectiva de entender as letras, de entender a ler e escrever, mas entender a concepção de mundo, entender justamente que a leitura de mundo, como ele mesmo falava, precede a leitura da palavra. Então ele alfabetizou essas pessoas, principalmente na cidade de Angico, no Rio Grande do Norte, onde esses camponeses eles puderam justamente compreender e analisar de forma crítica o seu lugar social dentro da realidade humana de segregação, de exclusão, e de marginalidade. Ou seja, ensinar neste momento, segundo a teoria freiriana, é justamente ensinar a leitura de mundo, a ser pessoas críticas e reflexivas diante da sociedade. E aí foi um grande movimento educacional mesmo, tá? Que buscou, através de Paulo Freire e de outras pessoas que o ajudaram a entender e buscar uma afirmação dessas pessoas que eram invisibilizadas na história. Essas pessoas camponesas. E nesse momento nós tivemos justamente as ligas camponesas, tá? No século 20, na década de 60, que foi um movimento também que lutou pela luta à terra. Haja vista que existia vários latifundiários, tá? Uma sociedade, o Brasil, por mais que industrializou-se na década de 40, mas ainda continua um país ainda muito forte, até hoje um país muito forte agrário, dependendo da sua economia do setor primário, a agroexportação. E aí a gente via justamente várias coisas que aconteciam com esses camponeses que eram perseguidos, que muitas vezes perdiam suas casas, perseguidos pelos latifundiários, que não tinham terras. E aí essa Liga Camponesa também é perseguida na ditadura militar. Tá? Um movimento que surge justamente pela luta e afirmação dentro de uma sociedade hierarquizada. O momento de ditadura militar, de 1964 a 1985, foi esse movimento em que as minorias sociais, negros, mulheres, índios, eram silenciadas, porque não tinham visibilidade. Por mais que a economia do Brasil nesse momento cresceu, mas não significou uma economia pujante para essas populações, as populações camponesas do campo, ribeirinhos, pescadores. E isso a gente vai ver que de forma abrupta foram invisibilizados da história. Então as diretas já luta lá em 1980 até 1985 pela uma nova Constituição. E aí é aprovada a nova Constituição em 1988, de forma democrática, com a participação cidadã de todos os grupos envolvidos. E aí direitos vão nascendo, os direitos para essas pessoas. Haja vista que esses direitos ainda não são consubstanciados, tá? A gente vai ver posteriormente, depois da ditadura militar,
que por mais que a democracia voltou-se a ter a democracia no Brasil, o movimento se reinventam esses movimentos. Nós vamos ter o movimento sem terra, que vai ser uma nova roupagem do movimento lá das Ligas Camponesas na década de 60, que luta junto com a igreja, com a Pastoral da Terra, né, um órgão da Igreja Católica, pelo direito às populações do campo, principalmente os camponeses empobrecidos, ter direito à terra. Então essa é uma luta que historicamente tem no Brasil, a luta pelo direito à terra, né, pela dignidade humana do povo do campo, dos povos pobres do campo. Também na década de 90, posteriormente à ditadura militar, nós vamos ter os movimentos do sem-teto, né? Pessoas invisibilizadas, pessoas pobres que vivem justamente, principalmente nas grandes cidades, nos subúrbios, muitas vezes não tem onde morar, não tem o que comer, e aí essas pessoas lutam justamente por ter um teto, tá? Ter um abrigo, e aí eles muitas vezes de forma democrática vão lutando, se articulando através de sindicatos, se organizando pela luta para que eles tivessem justamente um teto. Então esse foi outro movimento da década de 90 que surge muito forte. Outro movimento também foi o MAB, os movimentos atingidos por barragem, ou seja, pessoas que perderam suas terras, perderam suas casas, atingidos por barragem. Aqui na Paraíba nós temos lá em Alagoa Grande, onde a barragem ela estourou, né, no ano de 2006, e aí muitas pessoas perderam suas casas na cidade de Alagoa Grande, a barragem de Camará, e aí muitas pessoas se organizaram justamente junto à população civil organizada, buscaram medidas de proteção para essas pessoas, né, os sindicatos também organizados, para conseguir ajuda para novamente eles terem seu teto, ter sua casa. Então assim, esses movimentos de barragem é muito forte também quando há justamente a construção de hidrelétricas, né? Quantas populações ribeirinhas que perderam as suas terras e aí muitas vezes ficam desabrigados, e aí eles se organizam também para conseguir a ter o seu direito, né? A ter um teto, uma moradia. Então esses também foram exemplos, e são exemplos que até hoje também existem, justamente contra a construção dessas barragens. Há exemplo aqui no Brasil, as barragens que destruíram, né, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, várias barragens, né, que existem e que muitas vezes ameaçam a vida dessas pessoas que moram em torno dessas barragens. Né? Há exemplo de Brumadinho, que mais de 200 pessoas perderam a vida e até hoje lutam justamente pelo direito a uma moradia, a ter uma vida digna, haja vista que as empresas destruíram a vida daquelas pessoas, né, com relação não só à vida física, mas também material, né, que grandes danos foram ocasionados para essas pessoas. E aí esses movimentos estão se articulando até hoje, buscando na justiça os seus direitos a ter a sua moradia, né, haja vista que foram atingidos por essas barragens. E aí quais são as características desses movimentos sociais? Os objetivos desses movimentos sociais são justamente estes, né? Buscar denunciar as realidades de injustiças sociais, buscar justamente ter direitos, tá? Serem reconhecidos e valorizados como pessoas dignas de direito. E aí os objetivos são justamente estes. A ser reconhecido, a não serem invisibilizados, mas serem reconhecidos como pessoas de direitos. E a partir daí eles têm uma ideologia, né? A ideologia que é justamente o grupo organizado que tem justamente uma linha de raciocínio de como se articularem para conseguirem as suas benesses, os seus direitos. E aí quais são os tipos de movimentos sociais que existem hoje na atualidade? Existem aqueles movimentos chamados movimentos expressivos, que são os movimentos que buscam justamente mudar as pessoas. Esses movimentos sociais, o tipo de movimento expressivo, são os movimentos ligados justamente à igreja, né? Seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, onde buscam justamente mudar essas pessoas, mudar a vida dessas pessoas, se essas pessoas vivem na droga, na criminalidade. Então, outro grupo também são os alcoólicos anônimos, que buscam justamente tirar pessoas da bebida, que são viciados, né? Esses são os primeiros tipos de movimentos sociais, os movimentos expressivos, que tentam mudar a vida das pessoas, a sair de uma conduta de vida, que para eles é errada, e aí mudar a sua realidade e buscando uma nova perspectiva de vida e de inclusão dentro da sociedade.
Nós temos também os movimentos progressistas, que são outros tipos de movimentos sociais. Os movimentos progressistas, eles são justamente alterações, movimentos por um ensino público de qualidade, que são movimentos ligados justamente à perspectiva da educação. Exemplo de movimentos progressistas, nós tivemos os próprios movimentos pela educação de qualidade e educação para todos, ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, tá? Que é justamente o CNTE. Nós temos também a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que busca justamente se reafirmarem. Tá? Os movimentos progressistas, nós vemos também os movimentos do campo, tá? Dentro da perspectiva da alfabetização, assim como tivemos com Paulo Freire, que foi um movimento progressista, um movimento de alfabetização dos camponeses, que busca justamente a inclusão desses sujeitos por um ensino público de qualidade. Tivemos teorias dentro da própria educação, no curso de pedagogia. Vocês que são da área da pedagogia, com certeza já ouviram falar de um autor chamado Demerval Saviani, que ele trabalha justamente dentro dessa perspectiva do que nós conhecemos como a pedagogia histórico-crítica, que é uma perspectiva também progressista de ver a educação dentro de um cunho voltado do marxismo para a mudança de estruturas. A educação não é só formar para a sociedade, mas é para transformar dentro dessas pessoas realidades sociais. Nós temos também um tipo de movimento social chamado movimento reformistas. A partir desse movimento reformista, nós podemos ressaltar o próprio movimento feminista, que é aqueles que querem justamente mudanças graduais na sociedade. O movimento feminista, ele busca justamente dentro dessa perspectiva de linha de raciocínio, de forma gradual, conseguir os seus direitos e chegar a ter o patamar de igualdade, tá? Dentro da sociedade, a ter o patamar de igualdade de gênero, haja vista que historicamente estiveram à margem da sociedade. Outro tipo de movimento são os movimentos revolucionários. Os movimentos revolucionários são esses movimentos que querem justamente fazer uma revolução e conseguir de forma abrupta mudanças estruturais na sociedade. E aí nós podemos dar como exemplo a Revolução Russa, a Revolução da China, que foram movimentos que destruíram justamente os czares, movimentos que destruíram aquele movimento. A Revolução Cubana também é outro exemplo de movimento revolucionário, onde pela luta armada conseguiram justamente destituir uma realidade social, tá? E implantar outro movimento, E aí foi um movimento revolucionário. E aí também nós temos também os movimentos migratórios, Movimentos sociais migratórios, que são justamente o que ocorre hoje na realidade social atual, onde nós vemos pessoas de diversos lugares do mundo, principalmente através de guerras ou de crises econômicas, que saem dos seus países, dos seus lugares e vão a outros países em busca de melhoria de vida. Nós vemos justamente pessoas, a exemplo da guerra da Síria, tá? Do Iraque, do Afeganistão, principalmente essas pessoas que saem desses lugares, saem da África também e vão à Europa buscar justamente asilo e melhoria de qualidade de vida. E a exemplo daqui, próximo aqui do nosso país, nós temos um exemplo de pessoas que saem dos seus países justamente pela crise econômica, que são os venezuelanos. Então, esses movimentos migratórios eles são ocasionados por guerras, como na Síria, na África, fome, e a própria questão econômica, como exemplo da Venezuela. Então, esses movimentos eles se articulam e vão justamente lutando para sua inclusão social em outro país, em outra terra. Os principais movimentos no Brasil. Os principais movimentos no Brasil que nós temos foram os movimentos dos trabalhadores sem terra, a qual nós já falamos, os sem tetos, o movimento feminista, o movimento das diretas já, tá? Que foi o movimento que a qual falou, e na década de 90 os movimentos das caras pintadas, que foi um movimento onde os jovens saíram às ruas, buscaram justamente a luta contra um governo corrupto, que foi eleito de forma democrática, e aí com essas articulação desses jovens, o protagonismo juvenil na década de 90, os caras pintadas, conseguiram justamente o impeachment do atual presidente Fernando Collor, lá em 1992. Nós temos justamente outros movimentos que foram importantíssimos na década de 90, a qual é importante a gente ressaltar,
que foram justamente movimentos LGBTs, que em 1997 conseguiu a sua primeira parada gay no São Paulo, tá? Onde eles se afirmaram e buscaram a sua afirmação enquanto pessoas de direito, tá? Lutando, mostrando o seu protagonismo enquanto pessoas que fazem parte dessa pluralidade e que de identidades diferentes que precisam ser valorizadas. Então, em 1997, conseguiram justamente se articular o primeiro movimento gay aqui, né, LGBT, que foi justamente em São Paulo, a primeira parada gay em 1997. Outro movimento foi, na década de 90, o movimento dos quilombolas, né, o movimento que originou-se a CONAQ, a Confederação Nacional dos Quilombos, organizado justamente pelos direitos das terras quilombolas. E dessa forma também nós tivemos os direitos, além das terras quilombolas, dos povos quilombolas do campo. Nós tivemos várias ações que foram conquistadas por esses sujeitos sociais, como a própria diretrizes curriculares nacionais para os direitos humanos. Nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, colocando como prioridade o ensino de história e cultura afro e também o ensino de história e cultura indígena nas escolas. Foram vitórias desses movimentos, tá? As diretrizes. Nós tivemos o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2001 até 2010, e o atual de 2014 até 2024, que norteia todas as políticas educacionais para o Brasil. Tivemos a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional aprovada em 1996, que é a lei que rege a educação no Brasil. Tá? Então, todas essas vitórias desses movimentos, impulsionados principalmente pela própria academia, os cursos de graduação, as pós-graduações, mestrado e doutorado, onde justamente ativista desses movimentos a qual nós ressaltamos, movimento LGBT, movimento dos sem terra, movimento do quilombola negro, tá? Movimento das populações ribeirinhas, pescadores, de barragem, todos esses movimentos articularam, muitos deles conseguiram justamente adentrar o espaço da universidade e se tornar o que o Gramsci fala do intelectual orgânico, aquele que vai para a realidade da universidade, tem acesso ao ensino superior, conhece as realidades que eles vivem e aí começa a escrever, a denunciar a realidade de exclusão, de marginalidade, tá? Que esses movimentos, que essas populações passam. E a partir daí há justamente esse interesse pela mudança estrutural da sociedade. Tá? E mudança que é feita de forma organizada. E a educação, as universidades, elas promovem justamente nesse sentido essa mudança. E assim o curso de pedagogia, ele forma justamente pessoas, né, profissionais para entender como se configura essa realidade social e também dar o seu papel enquanto profissional da educação na escola. Mostrar que as diferenças elas precisam coexistirem, que existe diversidade, principalmente em um país plural como o nosso, o Brasil, e que precisa ser respeitada e valorizada cada uma dessas singularidades. Então, o papel do profissional da educação, assim como o papel das universidades, é representar de forma coerente e concisa o respeito a essa diversidade. Entender que dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, o profissional ele vai compreender e contemplar várias pessoas, né? Alunos de várias multiplicidades, alunos de várias etnias, negras, indígenas, alunos que são evangélicos, que são católicos, que são espíritas, alunos de pais LGBTs, que devem ser valorizados, de religiões diferentes. Tudo isso configura a pluralidade que existe dentro do espaço educacional. Então, essa disciplina de movimentos sociais, ela tenta justamente mostrar para o profissional da educação, para vocês, principalmente da área da pedagogia, quanto é a importância que vocês exercem enquanto profissionais que estão exercendo ou quando forem exercer a prática educativa lá na escola, lá na educação básica, junto com seus alunos. Compreender essa diversidade e esses movimentos sociais que precisam existir, a multiplicidade que existe dentro da sala de aula. Então a nossa aula se configurou-se dentro dessa perspectiva. Espero que tenhamos compreendido um pouco de que foram os movimentos sociais, o que são, entender que essas lutas desses movimentos elas continuam coexistindo na nossa realidade, que as políticas públicas que foram consubstanciadas até agora com essas diretrizes, com esses planos, tudo isso que foram feitos, os movimentos que se organizaram,
tudo isso é apenas o início da luta, porque os movimentos sociais, eles precisam a cada dia se reafirmarem, se reconhecerem, se organizarem para estarem inseridos dentro da sociedade. E aí entra justamente o papel da educação como uma formadora de opiniões, como essa que é a transformação social. Não pensar a educação simplesmente para entender conteúdos, mas para transformar pessoas, né? Para transformar pessoas, assim como Paulo Freire falava, a educação ela transforma vidas, transforma pessoas. E aí essa educação precisa transformar cada um de nós para exercermos a nossa cidadania enquanto sujeitos de direito, dentro de uma sociedade democrática, e também enquanto movimento social, porque nós também precisamos, dentro da sociedade, nos organizar. Se você é da etnia indígena, se você é negro, se você é mulher, se você é da população LGBT, se você é camponês, você mora na zona rural, todos nós devemos, de forma organizada, sempre buscar as melhorias. E essas melhorias elas são feitas com a transformação pela educação que transforma vidas. A educação que transforma pessoas a partir da luta, da busca e da reafirmação enquanto sujeito que precisa ser reconhecido e valorizado em sua singularidade e especificidade. Então esta foi um pouco da nossa aula sobre movimentos sociais, um pouco dessa história do Brasil, que vocês busquem na vida de vocês, buscarem mais pesquisas com relação aos movimentos sociais de forma mais profunda, e essa aula foi apenas de forma minuciosa um pouco do que é e do que foi a maioria desses movimentos sociais na história do mundo e também no Brasil. Espero ter contribuído com vocês. Tenham um bom dia, boa tarde, uma boa noite para cada um e cada uma. Tenham uma boa semana.